Bora falar um pouquinho sobre bacias sedimentares. No vídeo passado, aquela parte que estava descarregando, eu preferi não tirar porque já era o finalzinho do vídeo e para mandar logo para vocês, tá bom? Então, se ficou ruim o áudio, vocês podem me mandar uma pergunta, podem colocar para a coordenação, que a gente refaz qualquer coisa para vocês aí terem um conhecimento do conteúdo, tá bom? Bacias sedimentares são formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas. Eu não me lembro se eu passei para vocês os tipos de relevo. Eu creio que sim. Os tipos de relevo, um dos tipos é depressões. As depressões relativas são aquelas que estão abaixo do seu entorno. E as depressões absolutas são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil, por exemplo, não possui depressão absoluta. Tá bom? Depressão absoluta também pode ser torcer para o Flamengo, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, bora lá. Formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas, que acumulam espessas camadas formadas por rochas sedimentares. Faz todo sentido. As rochas sedimentares vão formar bacias sedimentares. É lógico. Não tem segredo. Os crátons serão formados por rochas metamórficas e ígneas. Tá certo? Bora continuar. Caracterizam-se por serem formados a partir da deposição do material sedimentar ao longo de muitos e muitos anos. Aqui está a descrição perfeita. Pausa o vídeo e faz uma tatuagem cerebral. Coloca isso na tua mente. Como é que se forma uma bacia sedimentar? Quando as rochas e o relevo desgastam-se, eles transformam-se em sedimentos, restos, que são pequenas partículas rochosas como a poeira e pequenos detritos. Esses sedimentos, eles são levados até o fundo dos oceanos, carregados pelos ventos e principalmente pela água das chuvas e dos rios. Esses sedimentos, eles acumulam-se lentamente nas depressões dos oceanos. Em alguns lugares, a pressão das águas dos mares é tão forte que exerce uma força sobre eles capaz de transformá-los em composições rochosas. Enquanto isso, acontece novas camadas de sedimento que são jogadas por cima desses locais, formando assim várias e várias camadas de rochas sedimentares. Para o vídeo e analisa essa descrição. Eu vou mostrar a ilustração do que aconteceu. Deposição de sedimento nos oceanos. Observa que na imagem seguinte vai ter o acúmulo de sedimentos. Depois, a formação de camadas de rochas sedimentares. Perfeito. E por último, eu vou ter a sobreposição das camadas, uma sobre a outra, das bacias sedimentares. Professor, mas por essa lógica só teria bacia sedimentar nos oceanos. E por que o Brasil tem muito? Ora, o Brasil ele é formado 64% por bacias sedimentares. E isso faz parte do processo da deriva continental, aonde a mudança do rumo da crosta, ou seja, dos continentes, fez com que alguns lugares ficassem ricos em bacias sedimentares e outros não. Sorte do Brasil que nós ficamos em uma área privilegiada, com formações de bacias sedimentares. Bacias sedimentares, eles vão dar origem ao petróleo, carvão mineral, aquíferos e lençóis freáticos, que a gente vai ver tudo agora. Olha só as principais bacias do petróleo do Brasil, tá certo? A principal de todas fica no Rio de Janeiro, Bacia de Campos. Fica no Rio de Janeiro, ela produz mais de 50%
do petróleo nacional, tá certo? Se eu não me engano, a plataforma que mais produz, que mais retira petróleo, se eu não me engano, posso estar errado, o nome dela é Lula, porque foi na época do governo, tá certo? A gente vai ter com muito destaque a do Espírito Santo e também a Potiguar. Elas produzem bastante, tá certo? A de Santos também, tá certo? Se a gente puder citar aqui as mais importantes, primeiro Campos e depois Santos, Espírito Santo e Potiguar. Petróleo do pré-sal. Cara, essa imagem é linda. Essa imagem é perfeita, tá certo? Vai mostrar aí 5 quilômetros de profundidade como é que é extraído o petróleo. Observa que as mangueiras de petróleo, elas têm que ser bem fortes por causa da pressão e tem que ser bem comprida para retirar todo o petróleo, tá certo? O ser humano é um gênio e também ele faz cada coisa. Como é que ele descobre, palavra do Rodrigo Faro, eu sempre lembro disso, como é que ele descobre que debaixo do oceano, que debaixo da crosta do oceano tem petróleo e tira. Loucura, tá certo? Então observa o seguinte, o Brasil, ele tá com um certo privilégio do ponto de vista de petróleo. Entretanto, os constantes escândalos envolvendo a Petrobras faz com que a gente ainda seja um grande refém dos países que exportam petróleo. Mas se Deus quiser, ele há de querer, o Brasil ele vai ser um grande exportador do petróleo. Agora, tem uma ressalva, o petróleo já teve maior importância. Estão surgindo novas matrizes energéticas, energia nuclear, solar, eólica e por aí vai. Outra coisa bem importante são os aquíferos. Aquífero Alter do Chão e aquífero do Guarani. O mais interessante dessa imagem é que a gente pensa que o aquífero Guarani é o maior do planeta e não é. O maior é o aquífero Alter do Chão. É muito interessante isso, porque mostra que nossos olhos nos enganam. É só você perceber que o aquífero Alter do Chão, ele tem mais água por quilômetro cúbico do que o aquífero do Guarani. Ou seja, ele é mais fundo. E uma vantagem também é que o aquífero Alter do Chão, ele está 100% no Brasil. Enquanto o Guarani já está em outros países vizinhos como Uruguai, Argentina e Paraguai, tá certo? O Brasil tem os 2 maiores aquíferos do planeta. O Brasil tem os 2 maiores aquíferos do planeta. Professor, o que é aquífero? Aquíferos são grandes porções de água dentro da estrutura geológica. Isso só é possível em bacias sedimentares, porque é uma estrutura porosa que acumula água. Bora para as questões. A respeito das bacias sedimentares, avalie as proposições a seguir. Primeira, nas bacias sedimentares é comum a formação de minerais de importante valor econômico, como granito, ardósia, gneiss e muitos outros utilizados na decoração da construção civil. A primeira opção está totalmente equivocada. Granito, ardósia e por aí vai é encontrado nos crátons, tá certo? Segunda opção, as bacias sedimentares formam-se em área de depressão relativa ou absoluta e são resultantes do acúmulo de sedimentos. Perfeito. Então a primeira é falsa e a segunda está corretíssima. Terceira, a composição estrutural das bacias sedimentares possibilita a formação de fósseis, perfeito, e combustíveis como o petróleo e o gás natural. Muito bom. A matéria orgânica fica acumulada na bacia sedimentar e ao longo de milhares de anos forma petróleo, forma carvão, gás natural. Quarta opção, a formação das bacias sedimentares resulta do acúmulo de sedimentos
que formam várias camadas de rochas e matéria orgânica. Perfeito. Quinta opção, as bacias sedimentares são formações recentes. Não, nunca. O acúmulo de material e a formação de rochas sedimentares pode ocorrer em algumas décadas. Não, gente, não pode. Primeira opção e a quinta, muito errada. Primeira opção é errada porque ele atribui que as rochas preciosas de grande valor econômico são em bacias sedimentares, e não são. São em escudos cristalinos. E a última opção é errada porque não é recente. Não é recente. São muitos e muitos anos. Bora para cá. A estrutura geológica é a classificação da litosfera terrestre, conforme as suas diferentes origens e as composições de suas rochas. Por seus processos formativos, as estruturas geológicas com condições mais favoráveis à formação de combustíveis fósseis são dobramentos antigos, falso, maciço antigo, falso, plataformas cristalinas, falsas, D, bacias sedimentares. Bacias sedimentares formam fósseis e combustíveis de alto valor, petróleo, carvão mineral e gás natural. Essa é a última questão, fiquem com ela, pausem o vídeo, tá certo? E eu quero a resposta de vocês. Essa eu não vou responder, procurem, tá certo, gente? Fiquem com Deus, até a próxima aula.